Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, meus queridos irmãos, irmãs, queridos irmãos que nos acompanham também agora pelo YouTube. Hoje nós somos tocados por essas duas leituras que acabamos de ouvir, dois textos tão bonitos, e nós vemos neles um paralelo muito bonito, muito evidente, não é? O Evangelho hoje nos apresenta duas mulheres, duas histórias com pontos parecidos e pontos diferentes. Nas duas histórias aparece a justiça e a misericórdia de Deus. Na primeira leitura, a justiça provoca a misericórdia de Deus. Deus faz justiça porque Ele é misericordioso. A primeira mulher da primeira leitura, não é? É uma inocente. No Evangelho não, é uma pecadora. Mas a primeira é inocente. Ela é acusada falsamente. A acusação, além de ser uma mentira, é uma vingança de homens maus, homens hipócritas, homens que julgavam o povo, que oprimiam e que levavam uma vida errada, sob a aparência de serem idosos e juízes. Então, Deus, através do profeta Daniel, desmascara aqueles homens. Daniel usou de uma estratégia muito sábia, separou os dois e perguntou um separado do outro. E descobriu, como eles entraram em contradição, ficou evidente a mentira deles. E a leitura termina dizendo, né, que Deus, naquele dia, salvou o sangue inocente. Já no Evangelho, a história é diferente. Nós temos também uma mulher que é condenada como a primeira, mas ela é uma pecadora. E a lei de Moisés realmente estabelecia que o adultério era punido com o apedrejamento. Era a lei de Moisés. Então, os fariseus não precisavam perguntar a Jesus, porque eles sabiam a resposta. Mas eles, na sua mente, queriam encontrar sempre uma contradição no que Jesus ensinava para terem motivo para condenar Jesus. E só aqueles coitados. Foi pior para eles, não é? Eles levam a mulher até Jesus e falam para Nosso Senhor, olha, ela foi pega em adultério. A gente percebe na maneira como o texto é descrito, uma alegria desses homens, uma espécie de felicidade por ter encontrado uma pessoa para ser apedrejada, e mais ainda, uma felicidade por encontrar uma ocasião de fazer Jesus entrar em contradição. Eles vão ansiosos para Jesus, levando aquela pobre mulher, pecadora sim, estava no erro sim, mas além do seu erro, passando agora por essa humilhação, sendo arrastada pela rua até a presença de Jesus. E eles que chegam com aquela sofreguidão e falam para Jesus, olha, Moisés manda apedrejar, e o Senhor o que diz? Jesus se agacha e começa a escrever no chão. Ninguém sabe o que Jesus escreveu. Alguns falam, talvez ele estava escrevendo os mandamentos. Outros dizem que ele estaria escrevendo ali os pecados daqueles acusadores. Pura hipótese, não sabemos. O que parece mais que Jesus fez um gesto de que não estava dando importância para aquelas pessoas. Ficou ali como se estivesse desenhando, brincando na areia. E então, eles insistem, Senhor, responde a nossa pergunta. Para que foram perguntar isso? Nosso Senhor então se levanta, agora sim numa atitude de juiz, se coloca de pé como Daniel, no meio do povo, e fala para eles, tá bem, vamos fazer justiça. Vocês querem apedrejar essa pecadora? Então comece aquele que estiver sem pecado. Aquele que estiver numa condição tal de espírito, que pode dizer para essa mulher, você é uma pecadora, e eu vou te condenar. E aí as pedras começam a cair no chão, né? E todo mundo começa a se retirar envergonhado. E aí aparece o paralelo com a primeira leitura, a começar dos mais velhos. Todos se retiraram. Que era uma pecadora? Sim, não é? Era uma pecadora. Mas o que causa até ira em Nosso Senhor, nesse episódio, é a hipocrisia daquelas pessoas. Talvez o pecado deles poderia ser o mesmo da mulher, ou talvez o pecado deles seria outro. Mas é pecado. Eu não posso condenar o próximo só porque o meu pecado é diferente do dele, não é? Quantas vezes nós julgamos uma pessoa porque o erro dele não é o erro que eu cometo? Mas será que eu tenho essa autoridade para jogar
as pedras, sejam pedras físicas, sejam pedras verbais, né? E aquelas pessoas se retiram envergonhadas, aprenderam a lição. Antes de eu condenar o outro, antes de eu ficar procurando pela cidade, falando agora naquele tempo, alguém para ser pego em pecado, para que eu tenha o prazer de condenar alguém, antes de fazer isso, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. Será que eu também não mereceria ser apedrejado se conhecessem o meu interior? Se conhecessem as graças que Deus me dá e o que eu faço dessas graças? E por isso eles se retiram. E aquela mulher que era pecadora, terminou recebendo de nosso Senhor uma atenção muito maior. Todos eram pecadores, mas a diferença é que aquela mulher, tudo indica que ela já estava até arrependida, diante daquele fato todo. E nosso Senhor fica sozinho com ela. E Jesus olha, não tem mais ninguém, pergunta para ela, onde estão os que te acusavam? Nosso Senhor sabia, mas Ele quis que aquela mulher fizesse essa experiência, que ela olhasse ali em volta, talvez estivesse ainda ali abaixada, talvez até com os olhos fechados, esperando as pedras caírem sobre ela. E Jesus fala, cadê as pessoas que te acusavam? E nós podemos imaginar o alívio no coração daquela mulher quando ela olha e não tem ninguém mais. E Jesus fala para ela, ninguém te condenou não? E ela responde. Jesus pergunta para dar a ela a alegria dessa resposta, Senhor, ninguém me condenou. Ela sabe que merecia ser condenada, mas ela diz, ninguém me condenou. E aí nosso Senhor completa a sentença, pois eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Como é bonito ouvir isso de nosso Senhor, né? Ele poderia condenar, né? Ele teria todo o direito de punir aquela pecadora, alguém que tinha transgredido a lei de Deus. Mas ainda está presente na nossa mente a parábola do filho pródigo. Deus é um pai que ama. Deus é um pai que vai à procura do filho. Deus não é nem o pai que fica em casa parado esperando, ele vai ao encontro. Ele se adianta, ele se alegra, ele abraça, ele faz festa. Ele manda colocar roupa nova, manda colocar calçado nos pés, anéis. Ele festeja o filho que volta, porque Deus nos quer perto dele. Eu acho, meus irmãos, que nós vamos passar a nossa vida inteira meditando sobre Deus e não vamos conseguir entender até onde nós poderíamos entender. Totalmente não, porque não podemos, mas mesmo até onde nós poderíamos entender, acho que nós não vamos conseguir compreender toda a paternidade de Deus, todo o amor que Deus tem por nós. Acho que vamos passar a nossa vida inteira tentando entender até onde que Deus nos ama. E devemos pedir muito isso ao nosso Senhor, essa graça. Senhor, fazer que eu entenda o amor que o Senhor tem por mim. Porque às vezes nós podemos no nosso coração alimentar uma certa desconfiança. Alimentar assim, será que realmente Deus me ama? Com todo o erro que eu cometo, com todas as falhas que eu cometo, será que realmente Deus me ama? Será que eu valho a pena? Será que tudo isso que eu ouço falar de Deus, que Jesus deu a vida, será que realmente Ele pensa isso de mim? Nós não podemos duvidar disso. As histórias que Jesus conta é para nos convencer disso. E não só as histórias, parábolas, mas os fatos narrados, como dessa mulher. Como explicar o gesto de Jesus, se não de alguém que ama? De alguém que vê naquela mulher pecadora, que cometeu um erro, que cometeu uma falha, mas dar a ela uma nova oportunidade, dar a ela uma nova chance, uma ressurreição. Jesus vai dizer para Nicodemos, vocês precisam nascer de novo. Cada vez que somos perdoados, meus irmãos, nós nascemos de novo. Deus nos dá uma nova oportunidade. Eu estou acabando de ler um livro lindo sobre o filho pródigo. Aliás, o livro é sobre um quadro, uma pintura. E o filho pródigo é retratado ali aos pés do pai, não é? Uma roupa rasgada. Tem muitos detalhes na pintura, mas o filho tem a cabeça raspada, sinal da escravidão, sinal de que ele foi prisioneiro do seu pecado, que ele foi escravo. Mas quando a gente começa a observar muito, a cabeça do filho parece um neném, parece um bebê recém-nascido. Porque o pintor queria mostrar isso, que é aquele filho caído aos pés do pai, dizendo para ele, pai, me trata como empregado, eu não mereço mais ser filho. Mas o pai não aceita essa proposta e o acolhe como filho. Então aquele filho nasce de novo.
É um recém-nascido, abraçado pelo pai. As mãos do pai estão assim no filho, segurando, apertando. O filho está aconchegado. O pai tem um manto vermelho que envolve o filho, um sinal de proteção. Né? E interessante que nessa pintura o pai é um idoso que parece até que está meio cego. Ele não vê os pecados do filho, ele vê o filho e ele perdoa. É o que nós vemos também hoje na história da pecadora. Jesus vê ali uma alma. Jesus vê ali uma filha que merece uma nova oportunidade, por mais que tenha errado. E por isso ele fala, eu não te condenarei. Vai e não peques mais. Peçamos hoje, meus irmãos, a nosso Senhor, durante a missa, de modo especial, que é a renovação do sacrifício da nossa salvação. Jesus, dizei para mim essas palavras, eu não te condenarei. Motivo, nós sabemos que já tivemos muito, mas apoiados na misericórdia de nosso Senhor, e podemos ter certeza que Ele vai dizer no fundo do nosso coração, eu não te condenarei, eu te criei para a salvação, eu morri por ti, eu te quero feliz, eu te quero junto de mim. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.